Mal seria que, a terminar a semana do consagrado, não tivéssemos uma conversa precisamente com estes cristãos ou estas cristãs que dedicam a sua vida ao reino de Deus de uma forma mais intensa do que os fiéis leigos. Achei que seria interessante falar com uma comunidade que tem um estilo de vida particular e que é uma comunidade única em Portugal, desde o fim do século XIX, as Irmãs de Cister, que estão aqui em São Bento da Porta Aberta. Eu tenho a pequenina comunidade aqui e pedia à Irmã Conceição que fizesse o favor de dizer algumas coisas sobre o que é Cister, o estilo de vida, a sua vocação. Vamos começar pelo princípio. A irmã é uma jovem. Diga-me uma coisa, como é que nasceu a sua vocação para monja? Portanto, não é uma vocação religiosa para tratar de doentes, de pobres, de vida ativa, mas foi escolher uma ordem antiquíssima, dedicada prioritariamente, essencialmente, à oração e ao trabalho, evidentemente, mas ao trabalho dentro de muros, não é? Seguindo a regra de São Bento, ora é de lá bora. Irmã Fátima, a Irmã Conceição, faz favor. Sim, portanto, eu nunca tinha pensado na vocação e no ano 85, estava a viver perto de Paris, fui ao encontro dos jovens com o São João Paulo II. E quando nos encontrávamos em Roma, à voz do Papa, estavam milhões e milhões e milhões de jovens, e o Santo Padre naquele dia comentava o comentário do Evangelho do jovem rico, e ele disse-nos: queridos jovens, e vós, se Cristo vos chama, quereis ir embora todos tristes e não responder ao seu chamamento? Ele estava a falar para milhões de pessoas, e essa palavra caiu-me no fundo do coração e pensei, é para mim. A partir daquele momento, eu pensei que Jesus me chamava e que tinha de responder ao seu chamamento. Foi muita revolta porque eu não queria responder. Tinha medo. Houve uma resistência interior. Sim, tinha muitas apreensões e, portanto, não sabia o que fazer da minha vida porque era qualquer coisa que não vinha de mim, que eu não conseguia controlar, que eu não conseguia dominar e ter em mão. E então pensei, pronto, está bem, a vida religiosa sim, mas sobretudo não quero a vida contemplativa, não quero a vida de monja. E foi aí que acabou por cair. Que precisamente Deus me esperava. Portanto, depois andei um bocadito à procura e havia bastante solicitações, muitas comunidades religiosas com poucos membros, com poucas vocações, e que perguntavam se eu queria fazer uma experiência com elas ou assim. Pronto, andei à procura, até que uma amiga minha, que também estava na comunidade do Emanuel, naquele então, que entrou nas Cistercienses, e eu fui lá passar uns dias e senti que verdadeiramente Deus me queria ali, e era uma vida que eu não conhecia. A regra de São Bento tinha ouvido falar, mas pouco mais, e foi uma descoberta extraordinária, uma vida de gratuidade, de dom, uma vida que aos olhos dos homens ia dizer pouco ou nada conta, porque finalmente para muitas pessoas nós não fazemos nada. Irmã, diga-me uma coisa, se é que a gente pode saber, o que é que lhe chamou particularmente a atenção quando entra nesse mosteiro onde impera o silêncio, regras bem definidas para levantar, para rezar, para comer, para trabalhar? Qual foi o clique? Isto é, entrou, viu, o que é que a tocou assim? É aqui que eu quero ficar. Primeiramente, a vida de oração. Portanto, na igreja passavam-se horas a rezar, e a beleza da liturgia, foi aí verdadeiramente que o Senhor me tocou, e também uma vida muito simples, de grande pobreza. Foram os 2 cliques, ou os 3 cliques? Sim. A oração, sim. Digamos,
a sinceridade e a beleza das celebrações litúrgicas e a pobreza. Sim, sim, sim. Passado estes anos de entrega, como monja, arrepende-se? Não. Olho para trás e dá a impressão que foi ontem, apesar de ter passado 28 anos, e se fosse hoje tornava a fazer exatamente a mesma coisa. Como é que veio parar e esta comunidade? Temos a irmã Fátima aqui, a irmã Françoise, que também está a fazer parte da comunidade. Como é que a irmã veio? As irmãs vieram parar a São Bento da Porta Aberta, no norte de Portugal, ou no Parque da Peneda Gerês, aqui escondidas. É assim, é uma história um bocadito longa, mas ia dizer verdadeiramente que não é por acaso que nós estamos aqui e que vemos que foi a mão de Deus, porque estarmos aqui ao lado de um santuário dedicado a São Bento, quando São Bento é o nosso Pai, verdadeiramente dizemos, pronto, foi mão de Deus que se serviu de coisas talvez um bocadito longas, um bocadito adversas, mas era aqui que Ele nos queria. Era aqui. Pelo menos para começar. Que acho que estão bem guardadas. São Bento é um bom intercessor, é um gigante de facto da nossa fé, depois com os fundadores de Cister, não é? Que tentam ir às origens, mas tendo sempre como pano de fundo a regra de São Bento, e depois com esse homem esplendoroso que foi São Bernardo, que deu, digamos, o impulso vital à ordem de Cister. Muitas pessoas podem perguntar, e nós em off há bocadinho estávamos a falar disso, o que é que elas fazem? Cantam e rezam? O que é que produzem? Numa sociedade em que nós temos que produzir muito depressa e ganhar muito dinheiro, como é que as irmãs respondem? Com certeza que têm tido muitas inquietações e muitas interrogações deste tipo. O que é que fazem lá? Nós precisamos é que vão tratar dos pobres, que vão varrer ruas, que tratem daquilo, agora freiras metidas num convento. Precisamente não fazemos nada, e a dizer, é Deus que faz tudo. Estamos aqui, e a dizer, permanecer no mosteiro é uma graça de Deus e ao mesmo tempo é um desafio, porque nós damos-nos conta que permanecer dia após dia não é nada fácil. E se as pessoas pensam que é uma vida de facilidade ou uma vida que não serve para nada, porque é que não vêm eles? É evidente. Não, mas isso até se põe, eu estava a ouvir, eu estava a pensar na vida de um casal. Sou casado há 43 anos com a minha mulher e não foi tudo mar de rosas, sem espinhos. Foram 43 anos, têm sido 43 anos, com persistências, com lutas, com momentos de maior alegria, outros de menos alegria, mas vai-se lutando, vai-se persistindo. E numa época em que se descarta tudo, não é? O permanecer fiel àquilo que é essencial é um desafio. Sim, sem dúvida. Para mais, nós também devemos pensar, acho que é muito importante que as pessoas o saibam, nós estamos no mosteiro não é por nós, é primeiramente para servir o Senhor, mas também para todos os nossos irmãos, para rezarmos por eles, para nos fazermos algum pequenino sacrifício, para nos darmos inteiramente pela humanidade que sofre, por todos aqueles que não têm voz, por todos aqueles que ninguém ama, que ninguém conhece. E é muito importante que se pense isso, porque senão a nossa vida seria uma vida completamente estéril, quando é uma vida de doação completa a Deus e aos nossos irmãos, sem eles saberem, sem eles talvez nos conhecerem. Acho que é espantoso. São Bento, na regra, chama ao mosteiro a escola do serviço do Senhor. E o serviço do Senhor não é só a oração e a Lectio Divina e a liturgia das horas e a missa. O serviço do Senhor passa também pelo serviço aos irmãos. E o serviço aos irmãos pode passar pela oração, pelas intenções e pelos sofrimentos, porque passa a humanidade. E as irmãs não fazem discriminação, se é simpático, antipático, se é bom, se é mau. Isto é, alguém precisa, vamos rezar. Mesmo que não despeçam, não é? É uma vida de oblação dentro deste espírito, da escola do serviço do Senhor, que como disse, tem a ver com a oração em um sentido amplo, mas também no concreto, pensando concretamente nas pessoas. Não é por acaso Santa Teresinha do Menino Jesus é padroeira das missões e nunca saiu de França.
Sim, exatamente. E nós vemos por as pessoas que vêm bater à nossa porta que algumas vezes precisem somente que nós estejamos aqui, que lhe demos o nosso tempo, que os escutemos, que não julguemos, que sejamos abertas aos seus problemas, aos seus sofrimentos, também todas as intenções que nos são confiadas, todas as pessoas que verdadeiramente contam sobre nós, sobre o nosso sim, dia após dia. Oh, irmã, muitas pessoas estão a pensar assim, bem, isto, elas rezam muito, como é o vosso dia-a-dia? Sim, rezamos muito, portanto nós temos mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas por dia de oração, mas a regra de São Bento é ora et labora, oração e trabalho, e é muito importante para nós de podermos viver do nosso trabalho. Houve tempos atrás que nos mosteiros havia benfeitores e as comunidades algumas vezes viviam de dons. Atualmente acho que é um tempo que passou de moda e acho muito bem. É um certo regresso às origens. Sim. Só se é verdadeiramente monja se vivia do trabalho das suas mãos, não é? Exatamente. São Bento. E eu acho que o maior testemunho que possamos dar atualmente num mundo muito fustigado por uma crise económica, por muitas dificuldades, é viver pobremente no meio das pessoas e trabalhar para podermos ter o necessário para nós e ainda poder partilhar com pessoas mais pobres. Irmã, eu tinha-lhe feito uma pergunta e volto a ela. Como é o vosso dia? Sim, portanto... Isto é, um dia modelo, evidentemente que há sempre dias em que podem eventualmente fugir àquele modelo, àquela chapa, digamos assim, mas um dia tipo. Portanto, levantamos às 5h30 da manhã e às 6 horas estamos na capela para poder rezar o ofício de leituras. Depois temos um pequenino intervalo e vamos rezar o ofício de laudes. E depois desse ofício de laudes, são mais ou menos 7 horas, temos o que nós chamamos a Lectio Divina, que é verdadeiramente de tradição da vida monástica, que é a leitura meditada da Escritura Santa. Temos 1h15 e depois desse tempo cantamos o ofício de Tércia, que é à meia da manhã. É uma das horas menores, às 8h15. Portanto, às 8h30 saímos da capela e vimos tomar o pequeno almoço. Depois temos um pequenino tempo de trabalho, porque nós atualmente temos a Eucaristia no santuário às 10h30. Quando temos a graça de ter a Eucaristia em casa, pronto, altera um bocadinho. O horário pode alterar. Senão, então, vamos às 10h15, vamos para o santuário para poder ter a Eucaristia em casa às 10h30. Depois da Eucaristia, por volta das 11h15, regressamos a casa e continuamos um pequenino tempo de trabalho até às 12h45, onde cantamos o ofício de sexta, que é uma das outras horas menores. Depois, às 13 horas, temos a refeição. Normalmente, nos mosteiros, comemos em silêncio e temos leitura durante a refeição. Como nós cá em Portugal e na nossa comunidade somos pouquinhas, lemos um trecho da Bíblia todos os dias e depois escutamos ou uma conferência, um retiro espiritual, ou música sacra, ou assim. Depois da refeição, arrumamos a cozinha e cantamos o ofício de Noa, que é a terceira hora menor. Depois desse tempo, portanto, são mais ou menos 2h30, temos um momento facultativo de descanso, que é muito facultativo cá em nossa casa, porque verdadeiramente, como somos poucas, pronto, depois temos tempo de trabalho até às 6 e temos depois das 6 às 7 o ofício de vésperas com adoração ao Santíssimo. Depois temos um pequenino tempo de trabalho até às 7h30 e temos o jantar. Depois do jantar temos outro pequenino tempo de trabalho e cantamos completas ou às 20h30 ou às 21h, dependendo se temos de trabalhar fora no quintal, de regar ou assim. E depois desse ofício, como o nome indica, completo ao dia, já podemos ir descansar. O nosso trabalho cá em São Bento da Porta Aberta, temos o trabalho da terra, temos um pequenino quintal e frutas e flores que nós cultivamos e temos o necessário para nós. Ocupamos-nos também de tudo o que é roupas do santuário e depois fazemos compotas caseiras, biscoitinhos, terços, casaquinhos de bebê, xarope de aloe vera que nós vendemos e é isso que nos dá o necessário para poder viver e para partilhar.
Muitos dos nossos ouvintes a esta hora estão a perguntar-se assim: bem, eu gostava de ir a essa comunidade, comprar compotas, que são deliciosas, eu posso garantir. Como é que faz? Ou podem vir até nós. A qualquer hora não? Não, a qualquer hora não. Portanto, o melhor era quase ligar para cá, porque assim, como eu já disse, somos pouco numerosas. As pessoas podem chegar ao momento em que estamos a rezar e então perturbar um bocadito a oração. Ou então podemos estar na quinta a apanhar fruta e podem estar a tocar ao portão, não ouvimos nada. Ou podemos estar de fora também para alguma consulta ou para o hospital ou assim. Mas pessoas que queiram verdadeiramente adquirir alguma coisa das nossas, podem também comprar aqui na Casa das Ofertas do São Bento da Porta Aberta, onde está dentro da loja uma pequenina estante, um bocadito escondida, onde estão lá as nossas compotas e mais outras coisitas que podem comprar. A irmã há bocado disse que trabalhavam. O vosso trabalho já deu para entender que é um bocado um trabalho de campo, de produzir produtos para consumo próprio e para venda. Essencialmente é isso. É sim. Mas pronto, também pode haver outros trabalhos. Não exclui algum estudo, algum trabalho intelectual, trabalhos manuais também. Portanto, uma grande diversidade. Também tem a ver com os dotes de cada irmã, não é? Sim, sem dúvida. Há uns que podem ter mais para o tricô, outros para outra coisa qualquer, não é? Mas é uma vida de grande simplicidade, mesmo irmãs que quando entram não têm esses dotes que depois aprender para vivermos simplesmente a regra de São Bento e a vida cisterciense é uma vida de pobreza e de simplicidade. Eu talvez fizesse uma pergunta à irmã Françoise. Porque a irmã Françoise, a irmã Françoise fala muito bem o português. Não, pode ver, não saia do sítio. A minha pergunta é como é que se sente num ambiente cultural e social diferente daquele que é da sua terra de origem, a França. Isto é, como é que a irmã, sendo francesa, nascida e criada em França, um país que tem tradições, uma cultura especial, riquíssima, diga-se de passagem, vem cair a São Bento da Porta Aberta. Sente-se bem? Sim, muito bem, porque há uma particularidade na regra de São Bento que é muito larga, que pode aceitar vários diga em francês, que eu traduzo, se souber. Plusieurs façons d'approcher la prière. Várias maneiras de se aproximar e de abordar a oração. Nous prions avec les psaumes et tous les chrétiens peuvent le faire d'où qu'ils soient à travers le monde. E todos os cristãos o podem fazer em qualquer parte do mundo. Et pour ce qui est de la culture, dans une communauté qui suit la règle de Saint Benoît et dans la tradition cistercienne, il y a une grande ouverture à la culture européenne et par extension à toutes les cultures mondiales, parce que la beauté et la grandeur de chaque culture se retrouvent dans la beauté de Dieu. Ora, vamos ver se eu sei traduzir, se eu consigo resumir tudo o que a irmã disse. E muito bem. Quanto ao problema da cultura, não há problemas, porque a regra de São Bento e a maneira de a viver de Cister é uma cultura aberta e acolhedora a todas as culturas. Portanto, não só para uma cultura europeia onde nasce Cister, mas também a outras culturas. Foi fiel naquilo que resumi. Sim. Sim. Irmã Fátima, a irmã é decana cada casa. Diga-nos uma coisa que eu acho que é importante dizer para os nossos ouvintes. A irmã não é propriamente uma jovem, eu também não sou, portanto pertencemos a um clube igual. Como é que se sente depois de um percurso que já vai longo como monjas de Cister? Ao fim deste tempo todo, a irmã Fátima, a irmã Conceição disse há bocadinho que regressava, se tivesse que partir outra vez, que voltava à origem.
a irmã que tem um percurso maior e ultimamente acidentado, com muita saúde, eu já agora dizia aos nossos ouvintes, vamos rezar por esta comunidade, intensamente, vamos rezar muito, e até não só pela comunidade, pela irmã Françoise, a irmã Conceição, mas pela irmã Fátima, cuja saúde por vezes anda para aí aos tombos. Como é que a irmã se sente? Muito feliz. Acho que o Senhor me dá essas provações porque me deve amar muito, e então eu aceito tudo com muito agradecimento ao Senhor e ofereço por aqueles que por vezes me fazem mal ou me julgam mal, e por todos os nossos irmãos do mundo inteiro. E se hoje voltasse como irmã Conceição, tivesse que escolher exatamente a mesma coisa. Qual é o mosteiro de origem onde a irmã professou? Isso é uma curiosidade. Somos todas do mesmo mosteiro, o mosteiro de Boulor. Que é em França. Que é em França. Pronto, irmãs, foi muito gosto. Eu tenho muito gosto de estar aqui convosco. É sempre muito agradável partilhar convosco e com os nossos ouvintes um estilo de vida que tem que ser mais divulgado, porque provavelmente muitos dos nossos contemporâneos, muitos cristãos, muitas raparigas e rapazes, também há monges cistercienses, não há em Portugal, seria bom que houvesse rapidamente, mas muitas jovens que andam em busca, experimentem, e com certeza que muitas farão como a irmã Conceição, que estava renitente, o diabo estava-lhe a soprar num ouvido, o anjo da guarda estava no outro, e afinal acabou por vencer o bem sobre o mal. Muito obrigado, irmãs, que São Bernardo, o grande cantor de Nossa Senhora, junto dela, peça por vós e por nós e pelos nossos ouvintes, ele que compôs aquela oração lindíssima, à vossa proteção nos acolhemos, ó Santa Mãe, vamos dizê-la? Todos? À vossa proteção nos acolhemos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém.